entrevista e passei, fui escolhido e eu brinco que alguma coisa eu fiz direito, porque de 2 meses que era inicialmente a proposta, eu fiquei 2 anos na Johnson e aí começou a minha trajetória em recrutamento e seleção em recursos humanos. Então, passando por 2 anos de Johnson, depois uma passagem rápida pela Eletropaulo, depois mais 2 anos de CIA e hoje na Singenta, sempre em recursos humanos e a maior parte desse tempo atuando em recrutamento e seleção. E eu posso falar isso, essa tem sido a minha experiência profissional nos últimos 5 anos, da onde eu realmente posso dizer que eu me encontrei. E eu acho que, olhando hoje para minha carreira e por tudo que eu passei, às vezes eu brinco, onde será que eu estaria hoje se eu já tivesse lá atrás, saindo da faculdade, já tivesse direcionado a minha carreira para a área de recursos humanos e para a área de recrutamento e seleção? E aí eu paro e penso, se eu tivesse feito isso, todas essas experiências que eu tive na minha carreira antes, que eu não teria vivido, e eu reconheço o quanto que elas me agregam hoje para o profissional que eu sou. Ter passado por experiências diferentes, hoje ser um profissional de RH que não tem um currículo tradicional, então no RH a grande maioria dos profissionais são psicólogos, então sempre trabalharam dentro desse mesmo mercado. Então, o fato de eu ter tido outras experiências acadêmicas, outras experiências profissionais, o quanto que isso me enriquece. Então, já parto para essa reflexão que volta e meia eu faço, como Deus está no controle de tudo, mesmo quando não é o caminho que a gente gostaria que fosse. Ou talvez não é o caminho que a gente escolheria para a gente se a gente tivesse a possibilidade. Mas foi necessário passar por momentos difíceis, foi necessário passar por momentos que talvez eu não tivesse tanta expectativa futura, mas que isso talvez me tornou um profissional talvez mais preparado para os momentos atuais e para os desafios de cadeira que eu estou hoje. Então, compartilhar um pouco com os irmãos da minha carreira, da minha experiência, das coisas que aconteceram ao longo da minha trajetória. E aí, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador. E a ideia é começar falando. Primeiro, eu vou passar para o currículo. Então, eu vou mostrar para vocês como hoje está estruturado o meu currículo, mas também trazer algumas dicas para vocês. E, de novo, gente, à medida que vocês forem tendo dúvidas, questionamentos, vão me interrompendo. E depois eu entro na parte do LinkedIn, tá bom? Primeiramente, falando de currículo, todo mundo consegue ver minha tela? Sim? Ótimo, legal. Então, pessoal, primeiramente falando de currículo, eu realmente acredito que não tem. Você pode mexer no seu currículo de formas que ele fique mais visível os principais pontos e os mais importantes para os recrutadores. Existe a fórmula do tipo, este é o melhor modelo de currículo que existe? Eu, particularmente, não acredito que exista um melhor modelo. Mas eu acredito que existam modelos não recomendados, porque talvez dificultem a ação das empresas de verem se você é ou não o melhor profissional. Contando um pouco de bastidores na parte de recrutamento, então como que as empresas avaliam os currículos antes de selecionar alguns candidatos? Quando uma vaga ela é publicada no mercado, as pessoas se candidatam e a gente pode ter de tudo. Podemos ter vagas que nós temos 5, 10 candidatos, mas podemos ter vagas que temos mais de 1.000 candidatos inscritos. Então, ao longo da minha carreira, eu já tive a oportunidade de ter essas experiências, desde ter vagas com mais de 100, 200 candidaturas, a vagas com 20, 30. Quando nós temos vagas com poucos candidatos, a gente ainda consegue gastar um pouco mais de tempo na análise de currículo. Porém, quando a gente tem vagas com uma quantidade muito elevada de currículos, o tempo gasto para olhar cada um é questões de segundos. Então, quanto mais objetivo e mais claro estiver o currículo, muito melhor, porque isso garante que as informações mais importantes de vocês estão aqui, estão visíveis, estão no começo, para que o recrutador consiga olhar e falar, ok, esse é o perfil que eu procuro, esse não é o perfil que eu procuro. Tá? Então, eu vou falar sobre quais são as informações básicas que é importante que vocês tenham no currículo de vocês.
E aí tem outras informações que aí vai muito de cada um. Se quer colocar, não quer colocar, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, tá? Então, começo. Sempre é interessante, no começo do currículo, vocês trazerem as informações de vocês. Quais são as informações que são fundamentais e quais são as informações que vai muito de vocês quererem compartilhar ou não. Então, nome completo, isso é importante. A localidade, então, por exemplo, no meu caso, coloco aqui Santana de Parnaíba, eu coloco o meu endereço total. Isso não é necessário, tá? Eu coloquei, mas isso não é um ponto obrigatório. A localidade, ela é quem é de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande. Então, no caso, pode colocar São Paulo, Moema, São Paulo, Pinheiros, Lapa. Então, o bairro é interessante para ter mais ou menos uma ideia de onde esse profissional mora. Então, essa parte é interessante. E o que é o mais fundamental, e parece bobo o que eu vou falar, gente, mas tem muitos profissionais que não colocam essas informações. Telefone de contato e o e-mail. E é sempre importante vocês sempre deixarem essas informações atualizadas. Muitas vezes a gente cadastra os nossos currículos, não sei quantos de vocês já o fizeram, mas em plataformas de empregos como vagas.com, Cato, o próprio LinkedIn. E às vezes a gente muda de telefone ou começa a usar mais um e-mail em relação ao outro e nós não atualizamos essas informações. Então é importantíssimo que vocês mantenham esses dois dados atualizados o tempo todo, porque do contrário, os profissionais de seleção, RH ou das empresas não vão conseguir entrar em contato com vocês. Tá? Então eu acho que esse é o ponto primordial. Aqui eu coloco data de nascimento e estado civil. De novo, essas são informações que elas não são essenciais, elas não são fundamentais. Então não precisa ter isso no currículo. Eu coloquei, mas não há uma obrigatoriedade de colocar. Então quem não se sentir à vontade ou não quiser, não precisa. Tá? Então essa informação não, ela acaba não sendo tão relevante assim. Aí vai muito de cada um. E aí, agora, logo em seguida, é interessante colocar a formação acadêmica. Então, quais foram os cursos que vocês fizeram? Que vocês podem falar tanto formação acadêmica de nível bacharelado, MBA, pós-graduação, mas se vocês fizeram algum curso específico, também é interessante colocar aqui, principalmente se for um curso atrelado à profissão de vocês. Então, por exemplo, se tivermos alguém aqui que trabalha na área de TI, se vocês fizerem algum curso específico da área de vocês, ágil, Scrum, coisas do tipo, é interessante colocar a informação aqui. Se vocês trabalham com projetos e vocês têm certificação de Green Belt, Yellow Belt, que são certificações importantes para o tema, também vale colocar aqui. Quem trabalha no mercado financeiro e tem certificados que são importantes para o mercado financeiro, a mesma coisa. Então, todos os cursos que vocês fizeram e que de alguma forma complementa para a formação profissional de vocês, também é super rico vocês colocarem aqui. Porque cada vez mais empresas, para determinados cargos, começam a exigir formação também. Não só a experiência profissional, mas também a experiência conceitual. Então, há um tempo atrás, você ter pós-graduação era na verdade, sim, mais atrás, você ter graduação era um diferencial. Hoje é básico. Depois, você ter uma pós-graduação também era um diferencial. Hoje é básico. Inglês, a mesma coisa. Hoje, para a maioria das empresas, inglês é quase que obrigatório você ter. Então, quanto mais dessas informações vocês conseguirem acrescentar aqui, melhor. No meu caso, por exemplo, eu deixei a parte de idiomas no final do meu currículo. O ideal seria talvez colocar aqui no começo, porque, de novo, como eu falei para vocês, quando tem muitos currículos para serem analisados pelos recrutadores, eles têm poucos segundos, eles passam muito rápido pelo currículo. Então, eles vão passar, tá, formado nisso, fez pós naquilo, tem idioma, não tem? Então, essas informações talvez seja interessante colocar mais para o começo do currículo, tá? E depois de vocês colocarem essas informações acadêmicas, a gente entra nas experiências profissionais. E aí, o recomendado é vocês colocarem na ordem cronológica, mas em vez da primeira experiência para a atual, alguns fazem isso. A minha recomendação é vocês colocarem da atual e aí depois irem descendo até a primeira experiência
de vocês. De novo, por quê? Por conta dos poucos segundos, os recrutadores, os RHs e as empresas priorizam o que vem primeiro. Então, se vocês colocarem na ordem cronológica da primeira experiência de vocês, provavelmente a primeira experiência foi uma vaga de estágio, de aprendiz ou de assistente. Dependendo do tempo, pode ser que o recrutador não passe o olho nos anos, só veja assistente e pense, ah, não, eu tô com uma vaga de gerente, eu quero assistente, nem quero, e pode passar batido. Então, por isso coloquem no topo o que vocês querem dar destaque. E o que vocês querem dar destaque é a sua experiência atual ou a última experiência que vocês tiveram. E aí depois, se isso chamar a atenção do recrutador, aí ele vai descendo e vai olhando com mais calma as demais experiências que vocês têm. Mas o foco aqui é, a gente precisa garantir que chame a atenção do recrutador, que faça com que ele queira gastar tempo no perfil de vocês, no currículo de vocês. Então, quando vocês colocam a experiência mais recente ou atual de vocês, se tiver similaridade com a posição em questão, isso vai atrair a atenção dele e ele vai gastar mais tempo olhando o perfil de vocês. E aqui, também uma outra sugestão. Algumas pessoas colocam apenas a empresa, o cargo, o ano e vai indo. Essa é uma forma de ser bastante objetivo, principalmente para quem tem muitas experiências, passou por muitas empresas. Mas também é legal vocês colocarem informações do que vocês fizeram nesses cargos. Não precisa ser coisa muito grande. Vocês veem que no meu caso eu coloco aqui quatro linhas, na CA um pouquinho mais, umas 6, 7 linhas, nada muito grande. Mas para colocar, olha, nessa empresa, nesse período, eu fui responsável por esse e esse projeto, por essa e essa ação, e o resultado foi isso ou foi aquilo. Então, realmente fazer um breve resumo das suas responsabilidades, né? De quais são as suas atividades. De novo, que dessa forma, para quem vai olhar, vai entender, é isso que ele faz. E se as atividades que vocês hoje, nas atuais cargos de vocês, ou no último, é similar às atividades da cadeira que vocês têm interesse, que vocês estão se candidatando, de novo, isso vai atrair o olhar, vai atrair a atenção de quem estiver olhando o perfil de vocês. Se vocês tiveram, e aí obviamente isso varia de área para área, mas se na área de vocês tiverem resultados interessantes para compartilhar, então, por exemplo, eu trabalho na área comercial e eu consegui alavancar o market share da minha região de 2 para 4%. É interessante colocar essas informações, essas conquistas, esses resultados das quais vocês atingiram. Claro, desde que sejam informações que não sejam confidenciais nas empresas que vocês atuam. Mas é legal vocês compartilharem as boas conquistas, os bons projetos que vocês realizaram, só para eles entenderem, olha, legal, bacana, ele conquistou uma coisa aqui que pode ser interessante para essa posição que nós estamos trabalhando. Mas sempre de forma bem resumida e bem objetiva. Então, vocês vão ver que no meu currículo tem a empresa, o período que eu trabalhei, então esse é um fator importante também, tá, pessoal, de vocês colocarem a época, né? Então, de quando a quando vocês trabalharam em cada posição, porque nos dá clareza para os profissionais que estão avaliando de, legal, você passou por uma empresa na posição de líder, de gerência, por exemplo. Mas você não colocou o período. Então, por exemplo, se a minha posição de gerência é uma posição que eu preciso de alguém com uma experiência maior e você de fato ficou um tempo maior, ficou talvez 2, 3 anos, ao você não colocar esse período, pode gerar dúvidas de, mas será que ele está lá há muito tempo? Por que será que ele não colocou o período? Então, quanto mais informações vocês colocarem, melhor vai ser para que quem estiver avaliando tenha certeza se o seu perfil de fato atende ou não atende a vaga em específico ou a oportunidade em especial que está sendo procurado, tá? Então aqui, como eu comentei com vocês, vocês podem ver todas as trajetórias, o período, o cargo, as principais atividades. E aí, por exemplo, quanto mais, isso é uma coisa que talvez eu já precise fazer no meu currículo, quanto mais empresas vocês tenham passado, vale a pena vocês priorizarem talvez as últimas 4 empresas. Nesse caso, não tem necessidade de vocês colocarem tudo. Se vocês tiverem, por exemplo, para quem tem 10, 15 anos de carreira e passou por muitas empresas, 6, 7 empresas, talvez não faça sentido falar desde a primeira. Priorize as últimas 5. E durante a entrevista você deixa claro, olha, eu não coloquei no meu currículo, mas eu comecei aqui assado, porque realmente as primeiras experiências profissionais de quem tem muito tempo de carreira acabam não sendo tão relevante assim.
Então, pode ser, para o currículo não ficar muito grande, muito poluído, vocês podem priorizar as últimas experiências. Ou então, você só cita, de 2007 a 2009 eu fui estagiário na Redcar. Talvez não tenha necessidade de falar quais foram suas atividades como estagiário. Você deixa para entrar nesse detalhe nas experiências mais recentes. E aí, como eu comentei, né, por final, no meu caso, eu acabei colocando a questão de idiomas, a questão de conhecimento de pacote de informática. Essas informações talvez seria mais interessante jogar lá em cima. Então, de novo, por conta de chamar a atenção de quem está olhando. E aqui, no meu caso, eu sempre acho interessante, para quem tem, deixar no final do currículo as atividades extracurriculares. Então, quais são as, as atividades, o que vocês fazem no seu dia a dia, que talvez não tenha tanto impacto assim na atividade profissional, mas que talvez é válido compartilhar com a empresa. Você fez um trabalho voluntário ou fez algum curso que às vezes o curso não tem nada a ver com o trabalho, sei lá, um curso de fotografia, um curso de culinária, que às vezes nada tem a ver com a sua profissão em si, mas é legal vocês colocarem essas informações no currículo, porque se o profissional que estiver avaliando chegar até esse ponto, mostra que ele está muito interessado no perfil de vocês. Então, quando ele percebe que você tem mais a oferecer do que simplesmente a carreira de vocês ou a profissão de vocês, isso chama atenção, porque mostra, opa, essa é uma pessoa que é engajada na comunidade, é engajada com ações sociais, ou ela está constantemente aprendendo coisas novas, independentemente se é profissional ou não. Então, são aspectos que podem chamar a atenção positivamente das empresas e de quem estiver avaliando o perfil de vocês, tá? Então, eu acho válido, sim, deixar uma página, né, do currículo de vocês, mas sempre no último, com algumas atividades extracurriculares, exatamente por isso. Porque se chegarem até lá, é porque o perfil de vocês já está chamando atenção. Então, essa última parte pode ser uma cereja no bolo para quem está avaliando o perfil de cada um de vocês. Tá bom? Pessoal, como que está sendo até agora? Tô falando muito rápido, tá legal a velocidade aqui? Legal. Tá legal. Posso fazer um comentário? Pode. Ai, desculpa, gente, tô aqui escondidinha. Tudo bom? Eu queria só fazer um comentário que eu uso uma estratégia. Oi, gente. Eu uso uma estratégia também que é de mais de um currículo. Então, eu vejo uma vaga, por exemplo, que é mais voltada para projetos. Então, na descrição das atividades, eu enfatizo mais essa experiência de projetos, ou então algo que queira alguma coisa mais analítica. Aí eu também dou essas ajustadas no currículo, que é justamente para chamar atenção para esses pontos principais que o Marcelo estava comentando que o recrutador vai procurar. Essa é uma ótima dica que a Fê tá dando, porque de fato, ao longo da carreira de vocês, pode ser que vocês não tenham sido especialistas apenas numa única área, ou eu só fui focado em projetos, eu só fui focado na parte mais analítica. Então, de fato, pode ser que vocês tenham mais de uma competência, e pode ser que por uma posição em especial que vocês estejam trabalhando, que vocês estejam interessados, pode ser que para a vaga seja mais interessante enfatizar algum ponto ou outro. Então, vocês ajustarem o currículo de vocês para enaltecer a fortaleza que vocês efetivamente têm para aquela posição, é uma estratégia válida. Não é mentir no currículo, não é falar que vocês têm uma competência que eles querem, só porque eles querem ouvir, mas na prática não tem. Não é isso. Mas é vocês pensarem, ok, dentro do que eles estão pedindo, eu de fato tenho experiência, eu realmente fiz alguma coisa a respeito sobre isso? Eu fiz. Então, deixa eu enfatizar estes pontos. Então, de fato, é uma estratégia que pode ser muito bem utilizada mesmo. Marcelo. Oi, Fátima. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Querido, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade em ajudar a gente. E aí, vendo o seu currículo, eu pensei nos 300 currículos que eu já fiz na minha vida. A área de cursos, meu Deus, dá uma página inteira. E tem isso também. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. Pode perguntar. A questão dos cursos. Você acredita, então, se eu estou aplicando para uma determinada vaga, é mais interessante deixar, então, só os cursos condizentes com aquela vaga e deixa os outros cursos nessas atividades extracurriculares? Eu acredito que sim, mas também a gente tem que entender que para cada posição pode ser diferente cada curso que você faz. Então, vou pegar aqui um exemplo.
como eu falei, existem cursos de tecnologia, por exemplo, cursos de Excel avançado, cursos de desenvolvimento de software, por exemplo. Se você é um profissional de TI e que fez diversos cursos dessa área, mas você também fez cursos usando outros exemplos do que eu usei, por exemplo, fotografia e culinária. Se vocês fez também um curso de, por exemplo, marketing estratégico. Eu fiz um curso de marketing estratégico, que teoricamente não tem muita coisa a ver com TI. Mas, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, pode ser que esse curso seja interessante, porque mostra para a empresa, opa, ele é um profissional de TI, mas que também fez alguns cursos com olhar de negócio, porque ele não fez só TI, ele também fez um curso de marketing, o que mostra que ele também está interessado em saber como que os conceitos de marketing alavancam o negócio de uma empresa. Então, apesar de serem coisas separadas, existe uma conexão entre eles que pode se ajudar. Então, eu acho que depende muito de como os cursos que você faz, existe alguma conexão entre eles. Porque pode ser que tenha, pode ser que não. De novo, exemplo, profissional de TI que também fez curso, sei lá, de culinária, fotografia. Se não for uma empresa do ramo de alimentos ou se não for uma empresa do ramo de design, assim por diante, que a fotografia seria interessante, talvez não vale a pena mencionar no topo, para, de novo, não deixar muito poluído. Talvez valha a pena deixar lá no final. Se você, por exemplo, não tem tantos cursos assim, ou você fez uma quantidade de cursos que talvez comportem na primeira página, não vejo nenhum problema você colocar todos eles. Mas se for uma coisa muito grande, ou seja, se você é uma pessoa que gosta de fazer toda hora vários cursos diferentes, então que, como você falou, completa uma página inteira, eu acho que vale a pena você falar, para essa posição específica, quais desses se destacam mais? Dá uma priorizada. Exatamente porque senão, quando você completa uma página inteira só de curso, pode ser que não se chegue à segunda página para começar a olhar suas experiências. E pode ter uma percepção legal, uma pessoa que estuda muito, mas não tem experiência profissional, deixa eu ir para o próximo. Eu já tive esse feedback de recrutador. Fala, nossa, você gosta de estudar, né? Fala, fazer o quê? Outra coisa que eu percebi de diferente no currículo que você trouxe é que lá em cima ele não tem o título, não tem o objetivo. Porque eu lembro que desde que eu comecei a procurar emprego, tem a questão assim, coloca aqui o objetivo. Se você está aplicando para analista, para gerente, para assistente, deixar isso logo de cara. Mas eu não vi isso no seu. Fala sobre isso. Eu já tive isso no meu currículo por muito tempo, até eu chegar à conclusão que não servia para nada. Veja bem, brincadeiras à parte. Como que você não avisa o resto do mundo disso? Porque hoje, se você olhar o meu currículo, tem lá uns 4 objetivos. Ou objetivo ou também área de atuação, né? Daí você pega, você trabalhou tantos anos da sua vida, no meu caso com vendas, por exemplo. Então, eu estava pensando nisso também. Às vezes não é necessário, então, colocar vendas ou marketing, algo assim? Na verdade, assim, brincadeiras à parte, gente, assim, como recrutador, essa informação, ela pode ser útil? Sim, ela pode, mas eu vou dizer o seguinte, se eu vou colocar em 3 escalas entre útil, não faz nenhuma diferença, ou atrapalha, eu diria o seguinte, essa informação, em primeiro lugar, mais atrapalha do que é útil, e depois talvez não faça muita diferença. Por que eu digo isso? Da mesma forma, e pegando o gancho da Fernanda, da mesma forma como vocês podem ajustar o currículo de vocês para evidenciar maior a fortaleza de vocês para cada cargo diferente que vocês queiram se candidatar, para cada vaga, o objetivo é a mesma coisa. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que colocam objetivo colocam coisas muito genéricas, coisas do tipo, eu quero ser um profissional que agrega valor para a empresa, eu quero poder aprender junto com a empresa e com isso poder crescer profissionalmente e trazer retorno para a companhia. Ótimo, maravilhoso, mas na prática isso não quer dizer absolutamente nada para quem está olhando, para quem está avaliando. Então, assim, se vocês têm objetivos muito claros, muito específicos, por exemplo, você vai se candidatar para uma vaga de analista sênior e você coloca, eu tenho o objetivo de entrar como analista sênior para poder colocar todas as experiências que eu adquiri ao longo de X anos dentro dessa área e num prazo de 3 anos eu quero assumir uma posição de liderança, nível coordenação, gerência e afins, com o objetivo de ser um líder de negócio.
Se você colocar esse objetivo, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais claro e fica muito evidente para quem está analisando o que você quer na sua carreira. Nesse caso, não atrapalha de jeito nenhum você ter essa informação e deixa muito claro para quem está avaliando. E se para a posição específica eles estão buscando alguém que tenha interesse de crescer, de desenvolver e tudo mais, isso pode chamar atenção. Mas da mesma forma, esse objetivo, ele pode ser, e acho que até deve ser meio camaleão no sentido de se você está se candidatando para uma empresa da qual você realmente quer trabalhar, qual que é o seu objetivo ao entrar naquela empresa? Se você colocar um objetivo mais genérico, ele pode não atrapalhar, mas talvez ele não vai agregar muita coisa para o seu currículo. Talvez você só está colocando mais informação para colocar mais informação. Agora, se você tem um objetivo claro para aquele cargo, para aquela posição, para onde você quer chegar, talvez vale você colocar umas 2, no máximo 3 linhas de qual é o seu objetivo ao se aplicar, ao se candidatar para aquela vaga. Tá? Então, no meu caso, de fato, eu não coloquei, faz anos que eu tirei isso, porque o meu objetivo ele era muito vago e na prática não acrescentava nada. E vocês vão perceber que vai chegar num momento, a gente vai migrar daqui a pouco de currículo para o LinkedIn. A verdade é que hoje o LinkedIn está cada vez mais substituindo esse modelo de currículo. E cada vez mais as abordagens estão acontecendo, principalmente para níveis maiores, níveis de liderança, gerência acima, estão acontecendo de forma muito mais proativa, ou seja, os profissionais das empresas estão indo atrás das pessoas do que necessariamente vocês estão se candidatando. Então, essa parte do objetivo acaba, de novo, como eu falei, dependendo do que você colocar, ele não vai fazer peso nenhum, ou dependendo do que você colocar, pode até ser que a pessoa já bata o olho e fala assim, não é isso que eu quero. Então, por exemplo, se você deixa um objetivo de, eu tenho interesse de, através do meu conhecimento na área de financeira, ajudar as pessoas e ajudar a empresa a conseguir melhor seus resultados. Aí você deixou aquilo no seu currículo. E você mandou uma vaga para projetos. A pessoa vai olhar e falar, não, mas essa pessoa é de finanças e não é o que eu estou buscando. Então, legal que é isso, mas não é o que eu quero para ela. Mas para você, né? Marcelo, quanto à descrição, né, 2, 3 linhas, mas é aquele que fica parecendo um título, assim, sabe? Área de atuação, tal. Esse aí também não é necessário, porque talvez pode até limitar, né? Em vez de ajudar, talvez. Me explica melhor, eu não entendi a pergunta, Fê. Por exemplo, se você colocar ali no topo do currículo, né? Área de atuação. Aí você coloca 2 pontos, vendas / marketing. Em negrito, né? E grande, assim, para exemplificar, é isso que eu trabalhei a maior parte da minha vida e talvez seja meu objetivo. Isso também, pelo que eu vejo no seu currículo, não seria, né, necessário, assim, né, colocar talvez. Necessário não é, mas também não atrapalha, porque você já deixa desde de cara a ênfase que as suas experiências são nas áreas de vendas e na área de marketing. Quem olhar o seu currículo vai chegar a essa conclusão. Sim. Mas eu diria o seguinte, entra de novo naquele campo que eu falei. Não é obrigatório, então não vão deixar de olhar o seu perfil porque você não colocou isso, Sim. mas não atrapalha se você colocar também. Tá. Então, acho que pode ser sim, uma informação que deixa bem claro que, porque pode ser, às vezes, que você tenha tido alguma experiência ao longo da sua carreira fora de comercial e marketing, mas você está deixando bem claro que a sua área de atuação / preferência é comercial e marketing. Então, assim, é uma informação que sim, pode ter ou não, acho que, de novo, não atrapalha em nada, só deixa bem claro para quem está olhando que você é um profissional que tem essas experiências ou essas preferências. Então, já deixa bem claro. Mas aí, de novo, se você quer aumentar o seu leque de opções de trabalho, se você está aberto aí para outras áreas que não sejam comercial e marketing, sim, pode ser que isso atrapalhe. Então, de novo, pegando o meu exemplo, antes de eu começar na Johnson, se vocês olharem aqui o meu currículo, vão ver, hoje eu estou numa posição de coordenação de Talent Acquisition. Antes eu fui analista de Talent Acquisition. sim. Antes, analista de Talent Development, que é dentro da área de recursos humanos. E eu comecei aqui na Johnson também em Talent Acquisition. Se vocês olharem, então, o meu currículo antes disso, vocês vão ver o seguinte, eu trabalhei no setor hoteleiro como na parte administrativa, depois eu fui gerente de negócios no banco, depois estagiário numa área de finanças. Vocês percebem que as minhas experiências fora de RH estão até numa outra página. Exatamente. Aqui. Se eu fosse querer ir para
trabalhar, seja na Johnson ou qualquer outra empresa, na área de recursos humanos, com este currículo aqui, até outubro de 2014, esse era o currículo que eu tinha. Se eu colocasse as informações como comercial, marketing, finanças, muito provavelmente quem olhou meu currículo para trabalhar em recursos humanos olharia e falaria assim, bom, não é o que eu quero. Já descartaria. Mesmo eu estando aberto a novas experiências, mesmo eu estando aberto a começar de baixo, como um assistente, como um júnior, mas eles não avaliariam porque eu estou mandando uma mensagem que, eu sou um profissional de finanças, de marketing, de vendas. Certo. A exceção, mas de novo, isso seria uma exceção, não seria uma regra, que foi no meu caso, deixando bem claro, no meu caso foi uma exceção. São de áreas onde o gestor está assim, eu não preciso que a pessoa tenha experiência nenhuma, eu só preciso que a pessoa tenha vontade de trabalhar. Sim. No meu caso, foi isso, assim, como era uma vaga temporária de 2 meses, a gestora até brincou na época, gente, eu não preciso de alguém que tenha trabalhado com isso. É uma vaga de assistente para trabalhar por 2 meses. Eu preciso que a pessoa queira trabalhar, arregaçar as mangas, não tenha vergonha na cara e vai para frente. Sim. E no final, lógico, acabou sendo uma oportunidade, uma porta que Deus abriu e que depois deu a oportunidade de desenvolver minha carreira. Então, essas oportunidades podem surgir também. Então, de novo, só estou dando uma dica que às vezes você está aberto a outras oportunidades, outras experiências e talvez essa informação acabe te limitando, porque pode passar a mensagem que você só está aberto para marketing e vendas, por exemplo. Legal. Marcelo, Oi? eu não sei se cabe agora ou se você vai dar alguma dica sobre como também procurar emprego mediante as suas competências, né? Uhum. Há 2 anos eu troquei completamente de área também. Eu saí de controladoria financeira, virei analista comportamental. Então, tô do lado de cá. E hoje eu sou analista comportamental DISC e especialista em inteligência emocional. O DISC, ele tem um perfil específico, né? Então, cada um tem um perfil. Então, assim, você não me coloca uma pessoa que numa posição que ela tem que falar o tempo todo e a pessoa tem aquele perfil de ficar quieta no canto e gostar de papel, caneta e computador e ninguém fala comigo. Exato. Então, hoje, quando eu faço análise do DISC com a pessoa, eu faço a devolutiva para ela, eu falo exatamente isso. Você tem que... Porque a competência, independente da função, continua sendo a mesma, né? É basicamente isso. Então, você já tinha competências que você aplicou nesse estágio e desenvolveu mais uma paixão aí, que é o talent. E aí, você acha interessante no currículo colocar esse tipo de informação? Qual o perfil da pessoa ou é desnecessário? Perfil e pontos fortes do perfil. Não, eu acho que é extremamente relevante, sim, colocar esse perfil. Eu acho que, assim, sendo bem transparente, pode ser que ao você colocar essa informação, algumas portas se fechem. Porque pode ser que quem está procurando entenda, opa, ela é uma pessoa com perfil comunicativo. Eu preciso de alguém que goste de papel. Então pode ser que essa porta se feche e a empresa nunca chegue a trocar uma ideia com você, a conversar com você. Então é importante deixar isso claro. Por outro lado, empresas que estejam buscando profissionais com este perfil, com esta competência, ao ver que você tem, talvez te priorize versus as outras que não falem que tem essa competência. Então, assim, é sempre importante enfatizar que tem os dois lados da moeda. Eu acho que no final vai muito do que você está aberto. Porque, por exemplo, eu tenho uma competência de ser um cara extremamente comunicativo. Então, eu talvez não me adaptaria numa função mais processual, mais frente de computador, sem falar com ninguém. Mas, às vezes, eu estou aberto a isso. Às vezes, por saber que esta é a minha fraqueza e eu quero desenvolvê-la, eu quero ter a experiência para passar por isso, para que esta talvez minha fraqueza ou uma competência que eu não tenho, eu quero ter a oportunidade de desenvolvê-la. Então, se eu tenho esse interesse, talvez não seja interessante eu enfatizar que eu não sou tão bom nisso. Na conversa, na entrevista, acho que é bom e é transparente deixar bem claro que é uma oportunidade de desenvolvimento para você. Mas eu acho que vai depender muito do que você quer para sua carreira. Se você falar, não, essas são as minhas competências, é nisso que eu vou focar, e tudo bem se isso significar fechar algumas portas, desde que aquelas que venham atrás de mim realmente estejam aderentes ao meu perfil, sim, super é válido colocar essas informações. Mas eu acho que aí é uma decisão de cada um. Não acho que tem um certo ou tem um errado. É o que funciona para você. Sim. Não, eu falo isso porque, assim, tem pessoas que faz muito sentido isso, processual, sistemático, e também
para outras faz muito sentido. Então, eu costumo, quando eu faço a devolutiva, dar esse tipo de informação. Por quê? Porque eu já fiz a devolutiva com pessoas que tinham esse perfil de pessoas. Ou seja, gosta da muvuca, gosta de galera e tal. E a pessoa resolveu empreender num lugar onde ela ficava sozinha o dia inteiro. Depressão. Então, às vezes é uma coisa assim que você fala, nossa, eu tô deprimida por causa dos problemas da vida. Não, perfil. Tanto que depois ela foi, fechou as portas e foi trabalhar em empresa no departamento comercial, feliz da vida. Então, bom, né? Eu sou suspeita porque eu sou a favor de você ir atrás das suas paixões e investir no que você já tem de bom. Eu acho que também é sempre tempo de mudar, né? Tipo, eu tava nessa área de atuação, que nem o Felipe falou, vendas, mas, poxa, a venda já saturou. Eu quero ir, sei lá, eu quero ser turista. Quero trabalhar com turismo. E assim vai. Mas, Eu enfim, só concordo. essa dúvida. Obrigada. Eu concordo com você, e eu acho sim, e ainda mais dentro do exemplo que você deu, porque empreendedorismo aí é uma outra vertente até. Porque no caso de empreendedorismo, você não, teoricamente, você não depende de ninguém falar assim, parabéns, você foi contratado ou não, é 100% você. Nesse caso, você ir atrás de empreender em algo que seja totalmente conectado ao seu perfil, eu assino embaixo no que você falou, você está corretíssima. Apenas no caso do currículo, que eu pontuo que o ideal, e eu concordo com você, hoje eu amo o que eu faço na minha carreira, eu estou 100% alinhado com o meu DISC, eu estou 100% alinhado com o meu perfil. Coisa que eu não estava em experiências anteriores. Mesmo, como vocês viram, em experiências anteriores, eu já tinha nível de gerência, se eu pegar pacote, né, salarial, financeiro, talvez muito mais interessante, mas o ponto eu não era feliz. Como você falou, um momento de depressão muito grande, ganhando peso, colocando culpa na vida, quando na verdade eu estava no lugar errado. Então, assim, por isso que é muito importante esse trabalho que você faz, de que a pessoa tenha consciência disso. Porque se ela optar por abrir o leque, ela tem que ter muito consciência de que é uma decisão dela. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu falo assim, a decisão de colocar ou não colocar no currículo, eu acho que ela é muito válida, mas tem que ser uma decisão consciente. Eu estou colocando, quais são os prós e contras de colocar e de não colocar. É mais esse ponto que eu destaco. Mas eu acho que sim, é muito válido, é muito rico, uma vez que a pessoa esteja consciente. Ao colocar, eu estou filtrando as minhas oportunidades. Mas isso pode ser muito enriquecedor. Por exemplo, antes de eu entrar no mundo de recursos humanos, eu estava infeliz com a minha carreira e eu literalmente mandei currículo para tudo que era vaga, empresa, cargo, tudo que você pode imaginar. Desde vaga de assistente, a vaga de gerente, a empresa do turismo, a empresa de venda, a empresa de tudo. Eu brincava com a Fê. Essa cata, as vagas não funciona. Eu não recebi uma ligação, já me candidatei a mais de 100 empresas. Hoje, do outro lado, eu assim, agora eu sei por que eu nunca recebi uma ligação. Porque eu estava muito genérico, eu estava muito aberto. Então, de fato, você focar especificamente numa área de atuação, isso aumenta consideravelmente a sua oportunidade de ser chamado para uma entrevista, para uma conversa, para uma vaga de emprego. Tá? Então, isso também é muito importante. Então, se alguém me perguntasse para mim qual é o caminho que você recomendaria, deixar mais aberto ou focar? Eu diria focar, porque aumenta consideravelmente as chances de você ser chamado para uma conversa, chamado para uma entrevista. Se você quer fazer uma transição de carreira, é muito mais fácil você fazer uma transição de carreira dentro de uma empresa, é muito mais fácil quando você faz isso dentro da empresa. Então, na minha empresa, eu quero sair de onde eu estou, vou para outra, do que no mercado, porque eu não tenho essa experiência anterior. Então, eu sempre vou recomendar primeiro focar. Gente, a parte de currículo, eu encerro por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais algum ponto? Marcelo, só mais uma coisa, jogo rápido da questão do currículo. Qual que é a relevância, ou se ajuda tanto você ter dois modelos de currículo, mas no sentido, agora eu estou falando do estético mesmo. Tem alguns programas de design e tal que tem alguns modelos bem modernos de currículo, que eu não sei se é interessante ou não colocar foto ou não, mas a formatação dele é bem mais moderna e tal. E tem vários modelos diferentes que você pode se aplicar e colocar suas informações, né? Mas geralmente são bem resumidos em uma página, tal. Você tem que colocar bem conciso. Eu acho que até porque por essa questão do recrutador ter pouco tempo, né? Ele vê, bate o olho ali. Mas o quanto isso é relevante ou não, ou nesse modelo tradicional mesmo,
o que vai valer mesmo são as suas qualificações, e não ser um mais moderno, não? O que você acha? Acho que o que vale é a clareza das informações. Eu acho que você ter um modelo, um layout mais moderno, mais bonito, mais agradável aos olhos, acho que isso, claro, pode ajudar. Com foto também ajuda, porque a foto já gera uma primeira impressão do profissional que está avaliando com o profissional, já consegue visualizar a pessoa. Então, acho que atrapalhar não atrapalha, ou não deveria, pelo menos. Mas, independentemente se é um modelo tradicional, se é um modelo novo, o foco são as informações que você coloca. Você tem que colocar as informações que você quer destacar. Então, você quer destacar que você é um profissional que tem facilidade de lidar com pessoas, que tem facilidade de trabalhar sob pressão, de bater meta, foque nessas competências, né? Então, acho que no final gira em torno daquilo que você quer potencializar de informação. O modelo em si, quanto mais clean, mais objetivo, melhor. Que enfoque nas informações que você quer passar. Beleza, só isso mesmo. Pode continuar. Perfeito. Pessoal, então agora eu vou trocar o currículo e agora eu vou compartilhar com vocês e para a gente falar de LinkedIn. Vocês estão vendo a minha tela do LinkedIn? Ótimo. Perfeito. Todo mundo aqui tem LinkedIn? Tem alguém que não tem LinkedIn aqui? Eu não, mas é que eu sou dentista, né? Então, sei lá, é uma área meio diferente. Você pode ter, nada impede de você ter, tem muitos profissionais da área da Sim, saúde eu até pensei em fazer. que tem LinkedIn, mas de fato, existem, para alguns profissionais, para algumas áreas, talvez, ainda mais na área da saúde, talvez o LinkedIn seja uma ferramenta menos usada do que outras, mas ainda assim, profissionalmente falando, se você pensar em algum dia talvez não ser autônoma, não ter um escritório próprio, pode ser interessante também ter. Mal nunca vai fazer. A Bom Fernanda saber. quer contribuir. A gente não consigo ficar quieta, né? Por Raquel, favor, fala. você falou que eu não tenho. Uma vez um médico me adicionou. Ele é pediatra. Aham. Acho que ele me adicionou, porque como eu já trabalhei na indústria farmacêutica, acho que ele quer entrar nessa área. Não, o cara é um dos maiores influenciadores do LinkedIn, Nossa. em pediatria. E o que ele faz? Ele acaba captando várias mães para ele ser o pediatra das crianças através desse trabalho que ele faz no LinkedIn de ser um influenciador. Então, Legal. forma também, não sei se adiantei o que o Marcelo ia falar, mas é uma das formas também que, assim, o LinkedIn você não precisa usar só para fim de procurar um emprego, mas tem outras formas também comerciais. Interessante. Vou ficar atenta, então, para criar meu LinkedIn hoje. Não, esse é um ponto que a Fê trouxe, que de fato, o LinkedIn ele não é apenas uma ferramenta de currículo para que você possa procurar ou achar emprego. Existem cada vez mais autônomos que usam a ferramenta do LinkedIn para prover o seu trabalho, para compartilhar o que faz e por meio do LinkedIn, igual o exemplo que a Fê falou, ganhar público, ganhar clientes. Da mesma forma como as pessoas usam muito o Instagram hoje, o LinkedIn também pode ser uma ferramenta que ajuda em cima dessa frente. Então, aqui eu vou mostrar as ferramentas que o LinkedIn tem para fazer toda essa busca, todo esse trabalho. E tanto para quem está procurando emprego, quanto para quem, por exemplo, é um autônomo ou quer usar o LinkedIn de uma forma para potencializar o seu negócio. Então, primeiro eu vou entrar aqui no meu perfil do LinkedIn. Então, em primeiro lugar, no LinkedIn, ele já tem uma foto que você coloca, uma foto sua, e uma foto de fundo. A foto de fundo sempre é interessante você colocar. Se você está numa empresa, às vezes a empresa já tem uma foto de fundo meio padronizada, aí você pode vir e coloca essa foto padronizada, ou se não tiver, você coloca alguma foto que conecte com a empresa que você está atuando, ou que se conecte com quem você é. Então é sempre legal você colocar uma fotinho de fundo, porque dá uma visibilidade melhor para o seu perfil. Aí aqui, tudo isso aqui, vocês podem ver que tem esse lapisinho aqui do lado, que ao você clicar,
você pode editar as informações. Então, aqui eu posso editar a foto, eu posso editar o fundo. Se eu descer aqui, eu posso editar o nome que eu coloquei aqui no perfil. Meu nome é muito grande, mas exatamente por ele ser grande, se eu só deixasse Marcelo Costa, quantos Marcelos Costas existem no LinkedIn? São muitos. Então, eu coloquei meu nome completo exatamente para poder me diferenciar, para ficar mais claro, para as pessoas me acharem. Aí você coloca o título, e aqui no caso, eu coloquei o título do cargo que eu tenho hoje na empresa que eu tenho hoje. Mas aqui eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar somente o título, eu posso colocar profissional de recursos humanos, eu posso colocar profissional de recrutamento e seleção. Então, no título, eu posso colocar tanto o que eu estou fazendo hoje, eu posso colocar que área que eu sou. Então, aqui você poderia colocar, Felipe, profissional da área comercial e de marketing. Você pode colocar isso se você quiser, por exemplo, no título. Legal. Você pode colocar, por exemplo, profissional de marketing em busca de recolocação. Você pode colocar também esse título aqui, porque aí fica claro para as pessoas que você está disponível no mercado. Aí sim, tem um campo para você colocar qual é o seu cargo atual. Aqui você tem a opção de colocar a sua formação, a sua localidade, qual é o setor. Então, no seu LinkedIn, você pode o tempo todo fazer os ajustes que você julga necessário. Aí aqui tem um campo de sobre você. Então aqui para você falar um breve resumo de você, tá? Quem poderia talvez fazer um paralelo com aquele objetivo que existia antes no currículo, você pode colocar aqui. No meu caso eu coloco graduado em administração de empresas com MBA em marketing. Aqui eu tenho que atualizar o meu, por exemplo, eu já terminei meu curso de pós-graduação, tenho 5 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 2 em estágio no meio no segmento de meios eletrônicos, 3 como gerente comercial no banco, 5 anos de experiência atuando em recursos humanos na área de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Atualmente sou líder de Talent Acquisition para Brasil e Paraguai na empresa tal. Então, tá vendo uma coisa objetiva, rápida, para deixar bem claro, assim, brevemente quais foram as minhas experiências e o que eu faço hoje. Também aqui é editável. Aí, por exemplo, aqui é um painel, só eu consigo ver. Então, como eu estou no meu perfil, eu vejo isso. Se eu entrar no perfil de outras pessoas, eu não vou ver isso. Mas aqui, por exemplo, mostra quantas pessoas viram meu perfil, quantas pessoas visualizaram as minhas publicações, então as coisas que eu publico, quantas pessoas olham, enquanto outras pessoas que fazem pesquisa no LinkedIn, em quantas vezes dessas pesquisas eu apareci. Então, por exemplo, como o meu perfil do LinkedIn ele é bem completo, eu acabo aparecendo em muitas pesquisas que profissionais fazem. Então, o próprio LinkedIn fala que eu tenho um perfil, ele classifica o seu perfil dentro do LinkedIn das informações. Então, o próprio LinkedIn te dá algumas dicas de coloque mais informações, preencha um pouco mais. Então, o próprio LinkedIn fala que o meu perfil é um perfil campeão porque ele é bem completo e aparece em muitas buscas. Então, descendo aqui, ó, aí entra na parte das experiências. Então, o que está no meu currículo está aqui também. Então, eu coloco qual é a empresa, quais são os cargos, coloco fotos, por exemplo, coloco vídeos, se a empresa que eu estou trabalhando tem algum vídeo interessante, relevante, e todos esses campos aqui são, de novo, editáveis. Você pode mudar, preencher. Então, aqui é o currículo de vocês, então, o mesmo currículo que vocês viram lá atrás, está aqui, ó. Tá? Igualmente preenchido. Formação acadêmica está aqui preenchido. Então, eu posso só clicar aqui para mais formação acadêmica. Licenças e certificados. Então, quais foram os certificados ao longo da minha vida que eu já tirei? Novamente, vocês podem editar ou acrescentar mais. Tem um campo de experiência voluntariado. Aí vocês colocam aqui se vocês já tiveram essa experiência ou não. Então, tá vendo que o LinkedIn, ele usa o mesmo raciocínio. Ele vai colocando as experiências lá no final, porque se qualquer pessoa chegar até lá, está bem interessado no seu perfil. Mas ela prioriza, né? Primeiro a experiência profissional, aquilo que você fez, depois alguns cursos, depois o cursos complementares, né? As experiências extracurriculares, tá bom? Então, tudo isso aqui é editável. E aqui uma dica interessante. Eu vou mostrar agora para vocês, por trás dos bastidores, como nós, recrutadores, usamos o LinkedIn para buscar pessoas. E aí vocês vão entender algumas técnicas, algumas dicas que vocês podem usar na hora de vocês preencherem o LinkedIn de vocês, tá? Então, quando tem esse campo pesquisar aqui, quando você clica aqui, ele abre pessoas, vagas, conteúdo,
empresas. Ou seja, dentro do LinkedIn, vocês podem fazer filtros e buscar sobre tudo isso daqui. Pessoas que publicam eventos, conteúdo. Então, por exemplo, Fátima, você que já diversas vezes deu vários cursos pra gente na igreja, falando dessa parte, como que a gente lida com a parte financeira, dando dicas sobre isso, essa parte comportamental, junto com o da finanças, você pode escrever conteúdo sobre isso no LinkedIn, e se alguém estiver buscando isso e buscar aqui, pode achar você, por exemplo, lá e achar os seus conteúdos, tá? Raquel, a mesma coisa. Então, se você é uma autônoma de odontologia, você pode escrever, por exemplo, matérias sobre qual é a melhor forma de você cuidar da sua saúde bucal, métodos de escovação de dente, passar fio dental e assim por diante. Você pode escrever diversos conteúdos Que sobre isso. legal. As pessoas vão seguindo. E é um conteúdo que, se alguém quiser ir atrás, vai acabar achando o seu perfil lá. E vai se conectar com você. Gostei. Pode perguntar. Não? Ok. Eu falei que eu gostei da dica. Ah, bacana. E aí, mostrando um pouco para vocês, então, como que nós, recrutadores, a gente faz buscas pelo LinkedIn. A gente clica aqui em pessoas. Aí, ele, dentro aqui de pessoas, ele vai trazer assim, quais são as conexões que eu quero, quais são as localidades que eu quero achar essas pessoas, quais empresas atuais. Ou então eu vou aqui em todos os filtros, porque ele vai me abrir um leque muito maior. E aqui, quando eu entro em conexões, o que é conexão? São pessoas que eu, assim como o Facebook, o Instagram, que eu estou conectado com alguma pessoa, essa é a minha primeira conexão. Ou seja, eu mandei um invite para ela, ela aceitou, então nós estamos conectados. Somos amigos no LinkedIn. Então eu clico que eu quero todo mundo que é minha primeira conexão. E o que é segunda conexão? É uma pessoa que eu não estou conectado, mas está conectado a pessoas da qual eu sou conectada. Então, quando eu clico esta opção aqui, eu consigo chegar a mais pessoas, não só a quem está dentro dos meus amigos do LinkedIn, mas eu consigo expandir para mais pessoas. O LinkedIn, como toda ferramenta, toda plataforma, tem algumas funcionalidades pagas. Então, por exemplo, se você assinar algumas coisas, isso permitiria que você, inclusive, selecionasse até mais pessoas, tipo terceiro nível de conexão ou além. Eu estou mostrando o meu LinkedIn pessoal. Obviamente, ele é gratuito, ele não é pago, então eu acabo não tendo essa ferramenta. Mas, por exemplo, para profissionais que não usam o LinkedIn como ferramenta de trabalho, o que o LinkedIn já oferece é essencial. Aí, por exemplo, eu quero encontrar alguém que seja da cidade de São Paulo. Então, eu clico aqui São Paulo. Então, eu hoje trabalho no mercado agro. Então, vamos supor que eu estou procurando um profissional que seja do mercado agro. Quais são as principais empresas do setor? Então, eu venho em empresas atuais aqui e eu coloco quais são as empresas que elas estão trabalhando hoje. Então, eu vou colocar aqui uma BASF, eu vou colocar aqui uma Bayer Crop Science, Corteva, Longping, que são todas empresas do mercado agro, por exemplo. Então, eu quero procurar profissionais dessas empresas. Ok. E aí, vamos supor que eu esteja procurando, e aqui que eu vou dar uma dica. Aqui, ó, como vocês podem ver, vocês podem filtrar empresas que eles já trabalharam, qual é o setor que essa empresa atua. Então, por exemplo, eu não quero focar em empresas específicas, eu quero focar no mercado. Então, eu poderia clicar aqui e pegar, por exemplo, do mercado de agricultura. Então, eu vou focar em empresas do mercado de agricultura e não seleciono nenhuma empresa, por exemplo. Eu posso fazer isso. E aqui, você descendo um pouco mais, você pode colocar por idioma. Então, qual é o idioma que eu quero que o perfil esteja? Em inglês, em português, espanhol? Eu posso colocar isso. Eu estou buscando uma pessoa de uma universidade específica. Então, eu venho aqui e seleciono alguma universidade específica. Então, o próprio LinkedIn já vai me dar várias opções de filtro. O que eu quero dar de dicas para vocês é o seguinte. Aqui eu posso filtrar, inclusive, por... eu quero procurar alguém que se chama Felipe, que trabalha em marketing na empresa agro. Então, eu vou colocar aqui Felipe e vou colocar aqui marketing. Por exemplo, eu vou dar um busca e vou ver se tem alguma coisa. Aí vamos brincar aqui, vamos ver se tem algum Felipe que trabalha em marketing dentro dessas empresas. Eu vou clicar em aplicar, não tem. Então não tem alguém que atenda todos esses requisitos. Então eu volto aqui para todos os filtros. No meu caso especificamente, de fato pode ser que não tenha ninguém, ou então pode ser que algum desses filtros atrapalhe. Então nesse caso eu vou tirar aqui a agricultura, só para fazer um teste. Vou colocar em aplicar de novo. Opa,
Foi. Então, existe um Felipe que trabalha em marketing dentro das empresas que eu selecionei. Aí, por exemplo, se vocês verem aqui no título do cargo deles, olha só, não tem marketing no título do cargo dele. Então, eu vou entrar no perfil dele para entender, mas que estranho, não tem marketing. Mas se eu entrar aqui no perfil dele, ó, tem marketing aqui embaixo. Porque em algum lugar do LinkedIn dele, ele colocou a palavra marketing. Então, o LinkedIn me ajuda. Eu fiz uma busca bem específica. Eu quero uma pessoa chamada Felipe, que trabalha em marketing nessas 4 empresas. E eu achei alguém que eu estava procurando. Pode ser que tenha mais? Pode ser, mas significa que essas pessoas talvez não tenham colocado marketing no currículo delas, o que provavelmente é pouco plausível isso, tá? Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta aqui para vocês desse campo de busca, que eu acho que é importante deixar no radar de vocês. Então, eu vou voltar a colocar primeira e segunda conexão, São Paulo. Vou colocar de novo as mesmas empresas, só para efeito de busca. As empresas principais aqui. E aí é o seguinte, aqui, quando vocês vão buscar, por exemplo, por cargo, qual que é a lógica do LinkedIn? Ele vai buscar as palavras que vocês vão colocar aqui. Então, se eu coloquei marketing, ele vai buscar profissionais que colocaram no seu perfil a palavra marketing. Se eu colocar vendas, a mesma coisa, e assim por diante. O que acontece é, alguns profissionais colocam todo o perfil em português. Outros profissionais colocam todo o perfil em inglês. Marketing é uma palavra português e inglês, então não tem tanto impacto. Mas vendas tem. Então vocês vão ver que alguns profissionais, no currículo inteiro, só colocam a palavra, só colocam tudo em inglês, deixa tudo no inglês. Não tem vendas em inglês. Então, nesse caso, eles colocam sales ou commercial, por exemplo. Então, nesse caso, eu como recrutador, para garantir que eu vou atrás de tudo, o que eu faço? Eu coloco, entre parênteses, vendas, ou, e aí como a ferramenta do LinkedIn está em inglês, tem que ser em inglês, então or, que é ou em inglês, e aí entre parênteses, sales. Aqui tanto faz estar maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, o que eu estou dizendo para o LinkedIn? Eu quero que ele me busque profissionais dessas empresas que eu selecionei, que moram em São Paulo, que colocaram no perfil deles a palavra vendas ou sales. Então, isso vai me trazer um número maior de profissionais. Me trouxe 88 pessoas. E olha só que interessante. O primeiro perfil, gerente regional de vendas. O segundo perfil, Sales Excellence. Então, todo mundo que colocou essas palavras no seu perfil em algum lugar, dessas empresas, o LinkedIn vai me trazer essa informação. Que estejam em São Paulo. Então, são pessoas que estão na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, dependendo do que você selecionar. Se eu mudar o filtro, por exemplo, tá vendo? A região São Paulo. Se eu mudar o filtro de São Paulo para Brasil e clicar em aplicar, por algum motivo reduziu a quantidade de pessoas. Não era para isso acontecer. Então, de qualquer forma, pode ser algum outro filtro esteja atrapalhando. E isso é um fator importante também, porque pode ser que quando mais filtros vocês colocam, eu coloquei 7 aqui, pode ser que um filtro atrapalhe o outro. Então, é importante também deixar isso no radar de vocês. Mas quando você vai mudando os filtros, você vai achando outras pessoas de outras localidades. Então, E por que eu estou mostrando isso para vocês? No meu perfil, eu coloco, em alguns lugares, eu coloco o meu cargo em inglês, mas em outros lugares eu coloco o meu cargo em português. Porque significa que as pessoas que estiverem buscando pelo nome HR, em inglês, ou pelo nome Recursos Humanos, em português, eles vão me achar. Então, só para deixar no radar de vocês que isso muda, isso impacta na busca também, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Alguma consideração? Só uma perguntinha disso que você falou do inglês e português. E quando a pessoa eu tenho isso, eu tenho perfil em português e eu tenho perfil em inglês. Se você joga lá, vamos supor, em inglês, ele não puxa no perfil do inglês? Puxa. Então, se a pessoa tem os 2 idiomas, tá tudo bem. Tá. O próprio LinkedIn já tem essa funcionalidade de você ter os 2 idiomas. Se você já tem, ele já contempla isso. Tá. Agora, se ela tiver só um idioma, por exemplo, tiver tudo em português, então é importante em algumas partes do currículo colocar palavra em inglês, palavra em português? É isso que você está falando? Por exemplo, se você trabalha numa multinacional, normalmente os cargos em multinacionais são em inglês. Então, por exemplo, você pode colocar, eu sou um sales manager.
esse é o nome do meu cargo. E aí na descrição você coloca, sou o gerente de vendas da área, Essa é uma boa forma de você poder colocar os dois de uma forma que não fica bizarro, que não fica esquisito, digamos assim. Isso faz muito sentido, por exemplo, para quem tem uma carreira grande em multinacionais, porque faz sentido, as nomenclaturas dos cargos normalmente acabam sendo em inglês ou misturam as palavras, né? Então isso é muito comum. Pensando especificamente em vocês, né? Profissionais que não são de recursos humanos, então não estão buscando especificamente pessoas, mas estão buscando emprego. Vamos supor o seguinte, meu sonho de consumo é trabalhar na empresa X. Então, eu vou limpar aqui os filtros e aí vamos fazer aqui uma busca para uma empresa X. Então, eu sou de São Paulo, então logo eu quero aqui São Paulo. E aí, Felipe, fala uma empresa que, sei lá, sonho de consumo seu para trabalhar. Só tá no mudo, Fê? Deixa eu ver, eu vou dar um exemplo, vai. Amazon, pode ser. Amazon. Então a gente vai aqui na Amazon, clica aqui na Amazon, legal. E aí eu vou colocar aqui alguém que tenha colocado no cargo Talent Acquisition, que é o nome da moda hoje para quem trabalha em recrutamento e seleção. Aí eu vou clicar aqui em aplicar. Opa, achei uma pessoa que trabalha em Talent Acquisition na Amazon. Nesse caso específico, ela é minha primeira conexão. Então vamos supor, ela é minha primeira conexão, então eu vou clicar aqui nela, tá aqui o perfil dela. Então vamos ver, por exemplo, como que tá o perfil. Ela coloca, ela é Talent Acquisition WWOps na Amazon. Então, particularmente não sei muito bem o que isso quer dizer, mas para ela é relevante colocar essa informação. Aí você descendo aqui, você vai ver um pouco, o currículo dela, por exemplo, aqui tá, pelo menos no começo está em inglês. Então ela coloca um pouquinho do perfil dela, onde ela trabalhou antes, ela trabalhou na Adidas como gerente de Talent Acquisition, então ela também coloca um pouco do perfil dela aqui. Então, no caso dela, optou para o perfil inteiro dela ser em inglês. Então, por exemplo, meu sonho de consumo é trabalhar na Amazon. Então, eu posso vir aqui e, gente, não tem problema fazer isso, tá? Então, vamos quebrar algumas barreiras. Você abordar algumas pessoas, não tem problema. O ponto é como você aborda. Então, acho que isso é uma coisa importante. Mas é uma ferramenta que tem essa finalidade. Então, você vai clicar aqui em enviar mensagem. Então, você pode mandar mensagem diretamente para ela. Então, você pode falar, oi, Daniela, tudo bom? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe, sou um profissional da área de tecnologia e sempre admirei a Amazon e sempre foi um interesse meu ter a oportunidade de trabalhar na empresa. Gostaria de compartilhar com você o meu currículo para caso surja alguma oportunidade dentro da empresa, estou disponível para conversarmos. Então, você escreve aqui a sua mensagem, você pode anexar currículo, então você pode vir aqui, por exemplo, vem aqui, CV, você pega o seu currículo e você consegue mandar a mensagem para ela com o seu currículo em anexo. Aí, como que ela vai ver? Então, vocês estão vendo a minha tela. Eu tenho um campo aqui que vocês podem ver de mensagens. Se eu abrir aqui, olha só quantas mensagens eu tenho aqui. Então, vou dar um exemplo de alguém que fez a mesma coisa comigo. Então, esse Luiz Alexandre aqui, ele mandou: olá Marcelo, tudo bem? Espero que sim, meu nome é Alexandre, sou engenheiro agrônomo, o motivo do meu contato, estou buscando uma nova oportunidade. Atualmente atuo na região tal, na empresa tal. Ele me explicou um pouquinho das principais atividades dele, já falou que anteriormente já trabalhou na Singenta, onde ele teve oportunidade, então ele mandou uma mensagem aqui. E no final, gostaria de destacar que tem interesse também em oportunidades que estejam fora da área comercial, como funções corporativas. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida e anexo está meu currículo com os meus contatos e está aqui o currículo dele. Então, eu venho aqui, eu clico no currículo, dou uma olhada e vejo, tem alguma oportunidade que faz sentido, que não faz sentido? Então, assim, gente, isso é normal. Olha quantas mensagens eu recebo aqui. Então, assim, quem é de RH, quem é de recrutamento, tem muito contato. Então, isso é normal, não tem problema de fazer isso, tá? Então, sintam-se à vontade, mandem mensagem, mandem os currículos. É lógico, sempre assim, só o cuidado na forma. Se apresente, explica o motivo do contato, o interesse, se coloque à disposição. Uma dica é, você viu que ele escreveu bastante coisa aqui. A minha sugestão é, quanto mais objetivo vocês serem, melhor. Mas, se vocês também quiserem já fazer um resumo da experiência de vocês e colocar, ok, também pode ser. Meu conselho seria, tentem ser os mais objetivos possíveis, porque talvez, de novo, pela correria, pelo tempo, potencializa a oportunidade das pessoas poderem olhar e poder ver.
tá? Então, estou dando aqui algumas dicas de como funciona por trás dos bastidores, para talvez ajudá-los a olhar. Essa abordagem para recrutadores, como eu mostrei agora, é algo ok, pode ser feita, mas eu recomendo que seja feita quando vocês têm, sei lá, me candidatei para uma vaga para essa empresa, gostaria de, talvez, falar, gente, olha, dá uma atenção especial para mim, ou, uma empresa que eu tenho sonho em trabalhar, não vi vaga nenhuma em aberto, mas vou mandar currículo de qualquer forma. Então, pode ser uma forma de funcionar. Eu já contratei pessoas que fizeram esse tipo de abordagem comigo, que às vezes eu não achei por algum motivo, mas elas me acharam, fazia sentido, e a gente seguiu e conseguimos fechar a vaga dessa forma, tá? Marcelo, isso só é Oi. possível quando você tem um perfil premium ou não? Não. Sim. Qualquer perfil você consegue fazer isso, só que você só consegue mandar mensagem para a pessoa quando ela é a sua primeira conexão. Se ela não é a sua primeira conexão, você não consegue, tá? Certo. Então, vou pegar aqui... Fê, você tem LinkedIn, né? Eu tenho. Então... Achei esse primeiro, primeiro. né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Bom, aqui nós somos primeira conexão, então não funciona. Então, eu tenho que pegar alguém aqui que talvez não seja uma primeira conexão minha, só para mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, Natália Pagotto, por exemplo. Ela não é minha primeira conexão. Então, se você visualizar aqui, não tem a opção de enviar mensagem. Porque ela não é minha primeira conexão. Eu tenho que me conectar a ela tem que aceitar a minha conexão, para aí sim poder mandar mensagem. Legal. Mas não tem nada a ver de ser premium ou não, tá? Tudo bem. Agora, ok. Por que vocês têm o currículo também bem preenchido? Também ajuda agora na procura de vagas. Cada vez mais as empresas estão publicando também as suas oportunidades no LinkedIn. Então, eu falei de pessoas, agora vamos falar de vagas. Quando vocês clicarem aqui em vagas, vocês vão ver vagas que as empresas estão publicando através do LinkedIn e talvez vocês possam vir a se candidatar. E essas são vagas, vocês podem ver, o próprio LinkedIn, ele já seleciona vagas com base no seu perfil. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui tem muita vaga que não tem nada a ver com recursos humanos nem talent. Por quê? Porque no meu perfil, eu já tive experiência em outras áreas de negócio que não eram talent ou recursos humanos. Então, por isso que, por exemplo, vem gerente de pesquisa de mercado. Ele deve ter entendido que talvez alguma das minhas experiências anteriores tinha fit com essa posição. Mas tem aqui, ó, assistente de talent acquisition. Se eu descer mais um pouquinho aqui, vai ter talent acquisition specialist. Então, ele vai também trazer oportunidades de acordo com o meu perfil. E ele tende a trazer as vagas que foram publicadas mais recentemente. Então, por exemplo, Fê, tem uma vaga na Amazon de Business Account Manager. Foi publicada há 2 dias. Então, vamos supor, gostei, tem interesse por ela. Então, você clica aqui na vaga, tá aqui, e já tem o campo de candidatar-se. Então, já é uma oportunidade para você colocar o seu currículo para essa empresa e você já vai para o banco de talentos da Amazon. Aí você e o que você pode fazer? Legal, você se candidata para a vaga, se candidatou, aí algumas empresas, você vai direto para a página de carreiras da empresa, você vai preencher todas as informações da empresa e vai anexar o seu currículo. Algumas empresas, o seu currículo do LinkedIn que vai direto para elas. Então, por isso que o seu LinkedIn, quanto mais atualizado estiver, melhor, porque é essa informação que vai parar para os recrutadores. Tá? Sim. Então, é importante deixar isso. E o que você pode fazer é, me candidatei. Me candidatei, mas eu quero ter oportunidade de realmente ser olhado, porque vai que eles tenham 300 pessoas que se candidataram. E outro spoiler, gente, se tiver 300 pessoas que se candidataram para a vaga, o recrutador não vai olhar os 300 currículos. Não vai. Na melhor das hipóteses, vai olhar os primeiros 100. E muito na melhor das hipóteses. Então, como que você faz para conseguir se destacar? Uma forma você pode mandar uma mensagem talvez para algum recrutador, no caso a gente viu lá uma pessoa, e fala assim, oi Daniela, tudo bom? Acabei de me candidatar à vaga tal, tenho muito interesse pela oportunidade, acredito que meus skills podem ajudar muito, anexo o meu currículo, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar para esclarecer, fica à vontade de entrar em contato comigo. Talvez ela não seja a recrutadora da vaga, mas ela trabalha na área e ela vai saber quem é, então ela pode encaminhar para alguém. E aí eu entro uma outra coisa, gente. Quando o seu currículo chega na mão do RH, da empresa, do recrutador, das mãos de uma outra pessoa e não apenas das mãos da vaga,
a chance de você conseguir pelo menos uma entrevista é muito maior. É muito maior. Então, o famoso QI, ou seja, quem indica, é muito forte. Então, se você conhece pessoas dentro de empresas e que vocês acham que são empresas que vocês têm interesse em trabalhar, não tenham receio de falar: oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá, cara? Eu tô procurando uma oportunidade de carreira, tô procurando, né, uma vaga, tô disponível no mercado. Você não tem como compartilhar meu currículo aí no RH de vocês? Porque quando chega por meio de indicação, a chance de vocês terem uma conversa é muito maior. Se vocês pedirem indicação para uma vaga que está aberta, então é mais forte ainda. Desde que, claro, o perfil de vocês tenha compatibilidade com a vaga em questão, tá? Mas sim, indicação é uma forma que potencializa em muito a oportunidade de vocês, pelo menos, serem chamados para uma conversa, tá? Então, aqui é um caminho que vocês podem fazer busca. E outra informação super importante, gente, eu vou voltar aqui para o meu perfil. Vocês podem perceber que, se vocês olharem, vou pegar de novo o perfil do Fê. Se eu entrar no perfil do Felipe, tem um campo aqui que é informações de contato. Essas são as informações que você colocou dentro da sua ferramenta. Então, eu vou pegar aqui um exemplo seu, tá, Fê? Se você me permite. Sim, tranquilo. Se eu clicar aqui, ó, tem o seu e-mail e tem o seu telefone de contato. Excelente. Porque se algum profissional olhar e falar: poxa, gostei do perfil do Felipe, quero entrar em contato com ele, já tem e-mail e já tem telefone. Certo. De novo, pode parecer besteira, mas muitos profissionais não fazem isso. A maioria coloca e-mail, mas poucos são os que colocam o telefone. Então, assim, querendo ou não, isso exige que, opa, encontrei um profissional que achei interessante, mas não tem o telefone. Eu tenho que mandar uma mensagem para ele e pedir para ele me mandar o contato dele. A não ser que eu queira muito falar com ele, pode ser que eu fale: não colocou o telefone, então eu vou priorizar aqueles que colocaram. Então, é uma outra dica de mantenham o perfil de vocês bastante atualizados para que facilite a nossa busca. Então, deixa eu ver, por exemplo, aqui. Acho que, se não estiver enganado, esse profissional, ele não tem. Aqui, ó. Ele é uma primeira conexão minha. Ele não coloca o telefone dele, ele só coloca o e-mail e só colocou o e-mail corporativo. Então, aí assim, eu, Marcelo, é uma coisa minha, não é uma prática de mercado. Eu não gosto de mandar mensagem para profissionais para o e-mail corporativo deles, convidando eles a me compartilhar currículo para participar de um processo seletivo ou para conhecer. Eu, Marcelo, não faço. Não significa que o mercado não faça. Eu não faço. Então, por exemplo, nesse caso especificamente, se eu quisesse falar com ele, eu teria que mandar uma mensagem para o LinkedIn pedindo para ele me mandar os contatos dele. Então, o que eu daria de sugestão nesse caso é: coloque o telefone de contato e não tem problema se vocês colocarem um e-mail corporativo. De novo, o LinkedIn pode ser usado para fins profissionais. Mas também coloque o e-mail pessoal, coloque 2 e-mails, porque dessa forma, se alguém quiser abordar vocês para fins corporativos, vai abordar. Se alguém quiser abordar vocês para fins de vagas, também vai poder abordar e vai conseguir usar o caminho mais adequado. E assim, gente, podem compartilhar sem medo, porque se eu sou de recrutamento e seleção, eu vou te falar, nunca ninguém entrou em contato comigo por telefone, tipo: Marcelo, eu sou um profissional que tá sem emprego e eu vi seu telefone aqui, eu tô te ligando porque eu queria conversar com você para me apresentar para conseguir uma vaga. Nunca aconteceu isso comigo, ou seja, as pessoas minimamente tiveram noção de não fazer isso comigo. Então, podem compartilhar o contato de vocês. Essa é uma plataforma profissional, com cunho profissional, e a maioria das pessoas, de fato, usam apenas para isso. Então, de fato, é uma forma de vocês aumentarem o networking de vocês e vocês conseguirem se conectar com mais pessoas que ajudem vocês a chegarem a mais gente, tá? Então, se vocês voltarem aqui para o meu perfil, não sei se aqui fala mais de 500 conexões, mas na verdade, assim, eu tenho mais de 10 mil conexões no LinkedIn. Porque eu sou um profissional de recursos humanos. Quanto mais pessoas conectadas, para mim é melhor. Talvez vocês não precisem chegar a tanto. Mas, de novo, no caso do LinkedIn, diferente do Facebook, do Instagram, talvez vocês só queiram ter contato com os amigos, no LinkedIn, quanto mais, melhor. Para vocês compartilharem o perfil de vocês, para vocês compartilharem o trabalho de vocês. De novo, ele não é uma ferramenta só para profissional que quer procurar emprego. Ele também pode ser uma ferramenta de profissionais que queiram divulgar o trabalho deles. Então, na primeira página, a gente tem aqui uma profissional, por exemplo. Vocês vão ver que no meu perfil tem um monte de coisa de agro agora.
mas tem uma profissional que é uma engenheira agrônoma, que ela tá falando, por exemplo, de alguma coisa específica aqui de milho. Vem, posta uma foto. Isso chama a atenção. Opa, que interessante, é uma profissional da área. Deixa eu ver o que mais ela está falando a respeito disso. As empresas usam muito o LinkedIn para divulgar matérias e coisas sobre ela, para elas divulgarem o trabalho delas. Ó, aqui aquela vaga da Amazon, que eu cliquei, olha só, já apareceu aqui. Então, o próprio LinkedIn já viu, opa, você olhou essa vaga. Então, ele já vai publicar algumas posições que ele entende que são recomendadas para mim. Então, aqui você vai ver diversas publicações de profissionais que falam sobre as suas atividades nas empresas que atuam, ou, por exemplo, para falar especificamente de um trabalho deles. Então, por enquanto, não estou chegando aqui a nenhum perfil desses, mas tem diversos profissionais que trabalham na parte de finanças, na parte de desenvolvimento de pessoas, que é um pouco do que a Tininha faz, ou, por exemplo, que ajuda com recolocação profissional, que vem aqui e coloca. Eu estou aqui avaliando 10 currículos para ajudar profissionais a se recolocarem no mercado profissional a custo zero. Quem quiser, me chama aqui pelo LinkedIn. Então, os profissionais usam essas ferramentas e esse campo exatamente para poder divulgar um pouco do trabalho delas. Aqui vocês vão achar um pouco de tudo, né? Então, aqui só para mostrar como as pessoas elas interagem, elas usam muito o LinkedIn para promover o trabalho delas, seja nas empresas que atuam, ou promover o trabalho delas, né, de forma empreendedora. Ou se você já é um empreendedor e já tem o seu negócio, você pode criar o seu perfil da sua empresa e você usa o LinkedIn para promover a sua empresa, para que as pessoas se conectem, tenham interesse, busquem conteúdo, busquem o serviço ou produto que vocês estejam vendendo, tá? Então, existem várias formas de vocês utilizarem aqui essas ferramentas aqui, tá bom? Dúvidas em relação ao LinkedIn, pessoal? Uma coisa que eu vejo bem comum também, Marcelo, tanto quando a pessoa entra numa empresa nova, acho que você até passou por um caso desse aí, a pessoa publica lá um kitzinho de boas-vindas, tal, agradecendo a oportunidade na empresa. E tem muita gente também, quando é demitido ou quando sai, publica um texto e agradecendo também o tempo que esteve na empresa, independente se foi demitido ou se saiu por vontade própria, né? Isso eu já ouvi falar, não lembro de quem, eu lembro que eu ouvi falar que era interessante para que a sua rede, os seus contatos saibam que você está assim, você é disponível de novo no mercado, tal, e tem essa visibilidade. Isso é interessante ou não? Depende de cada um mesmo? Né? O que você acha? Não, é sempre interessante. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, aqui um profissional, que ele é minha primeira conexão, então por isso que ele aparece para mim. Daí ele colocou aqui tranquilamente: olá, meus amigos, estou buscando recolocação no mercado e agradeceria seu apoio. Agradeço antecipadamente por qualquer conexão, conselho ou oportunidade que aparecer. Então, aqui ele já coloca no perfil dele que ele está aberto a oportunidades. Sim. Então, aqui dá para ver, por exemplo, pessoas que curtiram e se curtiram, compartilharam. Então, com certeza pode ser sim uma ferramenta útil, tá? Então, eu tô descendo aqui exatamente para ver exemplos como esse que você falou. Sim. Eu já diversas vezes eu vi profissionais compartilhando, falando assim, pessoal, vamos ajudar, aí vamos ver só aqui o Jonas. Vamos ajudar o Jonas a se colocar, vamos compartilhar esse perfil para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, ao máximo de RH, vamos fazer essa corrente do bem. Então, sim, com certeza, tanto você reconhecer a empresa onde você está, ou você agradecer quando você saiu, tudo isso pode sim ser muito útil e fortalece as conexões que você tem. Se eu não achar mais nada aqui, eu vou, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu perfil para mostrar uma publicação que eu... por exemplo, eu comentei num comentário de um profissional. Então, por exemplo, este profissional aqui, eu contratei ele, certo, e ele publicou também aqui, a vida é feita de escolhas e desafios e hoje começa uma nova etapa em minha carreira profissional. Agradeço, faço parte do time da Singenta. Então, ele publicou esse agradecimento por estar entrando na empresa. Olha só, ele teve 350 pessoas, deram algum clique, e teve 40 comentários. Claro que nesses comentários, que nem o meu, estamos felizes de tê-lo no time, seja bem-vindo.
Aí, ó, seja bem-vindo, sucesso, bem-vindo ao time, contamos com você. Então, você vai ter integração com profissionais da própria Syngenta, que falam, né, sejam bem-vindos, ou profissionais, por exemplo, de outros mercados. Parabéns, Deus sempre na frente, muito sucesso na nova jornada. Sim. Então, isso você pode, sim, fazer tranquilamente. E aí, eu vou compartilhar uma publicação que eu fiz, por exemplo, que acho que também é muito válido, que eu fiz quando eu completei 1 ano na Syngenta. Deixa eu clicar aqui. Aí eu vou visualizar todos. Aqui são todas as artigos, publicações e afins que eu interagi, Certo. tá? Então, por exemplo, olha só, eu falei 10, na verdade, eu tenho 13 mil pessoas conectadas comigo. Caramba. Então, eu, por exemplo, uma pessoa que eu conheço aqui foi promovida, então eu vou e dou um parabéns. Acho que até é amiga da Minha Raquel, né? amiga! Sim, Então, ó, a Bia pelo LinkedIn que ela foi promovida recentemente, então eu mandei um parabéns para ela. nem tava sabendo da novidade. Então, aí, por exemplo, uma pessoa do meu time compartilhou uma vaga. Eu pego esse link dela e eu coloco no meu também. Olha, não percam essa oportunidade. Ah, sim. Então, a gente vai aqui compartilhando. Então, deixa eu só descer. Tem muita coisa aqui. Aí, ó, por exemplo, ó, eu gostei de uma publicação de alguém que colocou, olha, real oficial, recolocado. Então, o profissional colocou, consegui minha recolocação, agradeceu, mostrou aqui a fotinho dele, né, do Sim. onboarding. Então, ó, tá vendo? Ó, ele teve, olha só, 8.991 cliques, 546 comentários. Então, assim, é uma rede, principalmente agora, é uma rede que tem muita interação, Sim. né? Então, então você pode ver, ó, um outro profissional fez a mesma coisa. Hoje completa 1 ano de Syngenta. Lembro do momento que recebi o convite, todas as coisas que eu realizei. Então, o profissional também fazendo esse reconhecimento. Aí, ó, 255 cliques, 17 comentários. Então, você vai tendo isso o tempo todo. Cara, é impressionante. Parece que foi ontem que eu coloquei o comentário que eu completei 1 ano de empresa, mas isso foi em abril. Ou seja, já faz um certo tempinho e até lá eu já fui curtindo um monte de coisa. Mas então é isso, gente. Então, o LinkedIn ela é uma ferramenta que vocês podem usar sem medo, sem receio, que as pessoas elas compartilham mesmo experiências, elas compartilham os contatos. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Sexta-feira, 10 de abril, completei 1 ano de Syngenta, acertei, errei, agradeci. Coloquei algumas pessoas que foram importantes nesse meu processo. Eu tive 181 cliques, 24 comentários de pessoas que, pô, que legal, bacana, ou que comentaram alguma coisa, dando parabéns ou alguma coisa do tipo. Então, assim, façam um teste, publiquem coisas, vejam qual foi a conectividade, quantas pessoas foram alcançadas pelo material que você está publicando. Isso mostra um pouco da força do perfil de vocês e se faz sentido vocês se conectarem com mais pessoas também, tá? Então, não tenham receio de usar o LinkedIn para colocar conteúdo de vocês, valorizando o trabalho de vocês, se conectando com pessoas, pedindo, né? Olha, queria uma oportunidade, tá aqui meu currículo. Então, é uma ferramenta que funciona para isso, tá? Certo. Beleza? Legal, muito bom. Muito boas informações. Acho que ajudou todo mundo, né? Esclareceu muita coisa. Acho que uma coisa bem legal que você falou no comecinho, trata muito do que a Timinha lida no dia a dia dela também, né? Eu acho que é a questão de buscar o que cada um de nós tem de vontade, aquela coisa realmente de trabalhar com o que gosta, né? Eu imagino, não sei, que a grande maioria das pessoas não consegue aliar essa questão, né, de fazer realmente o que gosta e às vezes acaba tropeçando um pouquinho no caminho até encontrar, como você mesmo comentou, né, Marcelo, que você conseguiu encontrar e hoje é totalmente diferente, né? É mais do que só o ganho financeiro ou o horário, uma série de questões, tudo isso é importante. Mas quando você faz o que gosta, você consegue também crescer naquela área determinada e depois atingir outros objetivos, né? A questão é ter paciência mesmo, né? Exatamente. E eu concordo com o que você falou. Acho que cada vez mais eu reforço, sim, essa importância de você fazer aquilo da qual você se identifica,
na qual você tem as competências necessárias e que você com certeza, primeiro você vai fazer melhor, porque você gosta do que você faz, o trabalho deixa de ser um peso, deixa de ser uma coisa, meu Deus, assim, digamos assim, o Domingão do Faustão deixa de ser tão deprimente, porque você já sabe que o domingo tá acabando, a segunda-feira tá vindo e você tem que voltar para um trabalho que você não gosta. E o trabalho é uma bênção de Deus, né? Então, eu acho que, de fato, a relação que você tem com o trabalho muda completamente. Quando você faz aquilo que você gosta, você enxerga o seu propósito ali, né? Independentemente do cargo ou da remuneração. Então, e eu vou te falar assim, é muito louco, mas apesar de estarmos num país que tem muitos desempregados, falta mão de obra qualificada. Sim. Então, para muitos, tem vagas que eu estou trabalhando, sem brincadeira, gente. Eu tenho vaga que eu estou trabalhando desde agosto do ano passado e que eu não consigo preencher, porque tem pouquíssimos profissionais que têm as competências necessárias para aquela atividade. Então, cada vez mais os profissionais mais qualificados, por isso que é importante ir atrás de qualificação, atrás de curso, atrás de você se conhecer, porque os profissionais qualificados hoje, eles podem escolher onde querem trabalhar. De verdade, tipo, porque muitas mais empresas acabam indo atrás. E cada vez mais domínios de tecnologias, domínios de ferramentas não vai ser mais considerado um diferencial, vai ser considerado um pré-requisito. Como no passado já foi o inglês, já foi uma pós-graduação, já foi uma graduação. Então, cada vez mais a gente poder se especializar com novos cursos, novas ferramentas, isso vai ser sim um diferencial. Então, é uma dica que eu também dou para os profissionais em geral. Lógico, busquem aquilo que vai agregar para a área de vocês. Mas a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, porque isso vai colocar a gente na frente, né? Então, vai ser um diferencial. E aí, legal, eu tenho isso. Como que eu mostro isso para o mundo? E aqui eu compartilho um pouco com vocês essas ferramentas, tá? Verdade. Marcelo. Oi. A gente está falando de LinkedIn, né? E LinkedIn, ele assusta porque, no sentido, assim, é uma linguagem mais formal, mais profissional. Eu já vi algumas coisas, assim, no meu, que eu fico, gente, por que essa pessoa está na minha rede? Sabe esse tipo de coisa? Você fala, nossa, que publicação é essa? Mas você como recrutador, é fato que além do LinkedIn, os recrutadores chegam a ver as outras mídias sociais? Tipo, que tem gente que eu vejo que coloca o Instagram, o Facebook, né? Abre a vida no geral. Você acha isso relevante também? Olha, que os recrutadores olham. Todos olham? Não. Eu vou te falar, nas empresas que eu trabalho, nunca foram práticas muito normais, né? De você olhar o Facebook, o Instagram, o Twitter da pessoa. Mas é verdade também o seguinte, concordando ou não, essa é a realidade. Já teve em diversos mercados profissionais que foram demitidos por colocações que fizeram nas suas redes sociais, que não foram do LinkedIn, seja no Twitter, seja no Facebook, no próprio Instagram. Então, apesar delas serem redes sociais, ou seja, o que você faz no seu momento livre, dependendo do que você coloca, dependendo do conteúdo, dependendo do seu linguajar, sim, isso pode sim causar um impacto na sua empregabilidade, na sua carreira, independentemente se o recrutador está fazendo isso. Como eu falei, eu já vi casos de pessoas que foram demitidas por colocarem algum comentário. E comentário de verdade, simples. É um caso antigo que eu vou falar agora, mas, por exemplo, há uns anos atrás, acho que não vou lembrar agora o nome da empresa, mas uma empresa patrocinava, acho que o São Paulo. E um funcionário dessa empresa era torcedor do Corinthians. Num jogo Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou. E esse profissional, acho que no Twitter ou no Facebook, na rede pessoal dele, para comemorar a vitória do Corinthians, colocou aqueles comentários bem educados que torcedores normalmente colocam, falando, e aí, Bambi? E aí descobriram, opa, um funcionário de uma empresa que patrocina o São Paulo colocou uma mensagem ofensiva em cima do São Paulo. Não preciso falar que ele foi demitido. Então, assim, e eu não estou entrando no mérito se isso está certo ou está errado. Não estou colocando isso em questão. Estou colocando que isso acontece. É um risco. Então,
por mais que sejam redes sociais e que nós temos, teoricamente, a liberdade de expor as nossas ideias e tudo mais, é importante a gente saber que, inevitavelmente, dependendo do conteúdo que a gente coloca, sim, isso pode ser usado como um peso, seja na contratação ou seja no que acontece no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu sou muito tímido nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, eu praticamente não coloco nada nesses lugares. Eu mais olho e curto do que eu mesmo colocar algum conteúdo. Agora, por exemplo, são ferramentas que, para quem tem um negócio, elas são muito ricas de você usar todas essas ferramentas. O LinkedIn é uma delas. Mas você pode usar LinkedIn, Twitter, Instagram, o Facebook, para vocês valorizarem o perfil profissional de vocês. Eu sempre recomendo, tomem cuidado um pouco das coisas que coloquem. De novo, é pessoal, você pode colocar o que vocês quiserem, mas que pode ter uma consequência? Pode. Eu dei um exemplo de uma delas, que teoricamente não era para ter essa consequência. Eu posso torcer para o time que eu quiser, independentemente se a empresa que eu trabalho patrocina um determinado time. Eu não sou obrigado a torcer por esse time só que a minha empresa patrocina. E no momento de euforia, eu posso acabar sendo penalizado por isso. Então, eu diria o seguinte, na minha opinião não deveria, as coisas não deveriam misturar, mas na prática acaba misturando, em alguns lugares mais do que outros. Então, eu sempre vou recomendar, por mais que seja uma rede social, que você pode falar o que você quiser, acho que estamos num momento que vale a pena a gente medir talvez algumas palavras. Mas isso é só a minha opinião, tá, gente? Legal, acho que isso para tudo na vida, né? Sempre é que a gente acaba depois se arrependendo de coisas que falou, mas às vezes por uma palavra, né? Se não me engano, acho que é em Tiago que dizem que uma palavra pode destruir ou pode edificar, né? Então é muito importante. Aí, seja no falar ou no escrever, né? Que dá na mesa, né? E ó, basta vocês publicarem alguma coisa na rede social por 5 segundos, é o tempo suficiente para alguém dar um print no que você escreveu, compartilhar, isso vai para o mundo inteiro e esquece, gente. Não existe mais controle sobre isso. Então, é uma boa reflexão. Verdade. Marcelo? Oi, Adriana. Oi, tudo bem? Tudo bem. Durante 13 anos, eu fiz recrutamento, seleção, feedbacks, né, como gestora de pessoas e de processos. Em relação a essa questão da rede social, em muitos momentos eu usei a rede social para me ajudar na entrevista, sabe? Dar uma entendida em quem é aquela pessoa, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa, no momento da entrevista, ela te vende o que ela quer vender, né? Exato. E dependendo da posição da pessoa, como no meu caso era formação de equipes à distância, que eu iria liderar à distância em todas as capitais do Brasil, assim, era importante para mim entender quem era aquela pessoa no pessoal dela, né? Então, claro, no meu caso eu tinha este tempo, porque não eram 1000 vagas, né? Eram menos vagas. Mas realmente, em muitos momentos, Fatinha, eu usei. Eu usei mesmo para entender quem é essa pessoa, né? Ela é muito, sei lá, radical, né? Nas colocações, ela tem um posicionamento adequado. Então, quando eu fazia entrevistas por Skype, na época, né? Em alguns momentos, então tinha mais esse facilitador, né? No sentido de entender se aquilo que ela está me falando, aquilo que eu estou enxergando dela naquele momento da entrevista, condiz com o que ela publica, né, nas redes sociais, né? Exato. E vamos concordar o seguinte, a partir do momento que qualquer pessoa criou um perfil numa rede social, ela está tornando as informações dela pública. Então, ela está permitindo que as pessoas tenham acesso. Sim. E, de fato, isso realmente acontece. Acontece em 100%? Não acontece em 100%, mas, de fato, muitas vezes acontecem. Muitos recrutadores fazem isso, muitos gestores, às vezes o time de recrutamento não faz isso, mas o gestor da pessoa gostou da entrevista, mas falou, deixa eu só verificar se realmente aquilo que ela falou está condizendo com o que eu vejo, a forma como ela age. E, de fato, isso realmente acontece, né? Ainda mais hoje, quantas plataformas nós não temos, né, para fazer essa busca, né? Um tempo atrás era entrevista por Skype e você tinha no máximo o Orkut. Hoje você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, tem agora o TikTok. Então, assim, a quantidade de ferramentas que você tem para fazer essa busca, ela de fato é infindável. Então, com certeza, é uma ferramenta que as pessoas utilizam, sim. Obrigada.
Pessoal, obrigado aí por toda essa aula aí que o Marcelo deu para nós. Acho que foi muito enriquecedor, acho que ajudou muito e também abriu nossos horizontes para coisas que às vezes a gente fica fechado, né, pensando só de uma forma, e aí acabou abrindo novas possibilidades e também principalmente esse uso. A gente tem muita dúvida, né? Acho que todos nós temos dúvidas, como montar um currículo, o que fica bom, o que colocar, não colocar. Então, mesmo para quem já tem um currículo já montado, foi bom que a gente pode fazer ajustes neles, né? Ou quem vai começar do zero vai montar de novo também. Foi muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao currículo, ao LinkedIn, alguma coisa específica que queira trocar de ideia aí com o Marcelo? Só uma perguntinha. No Sim. currículo, pode ser interessante colocar uma indicação pro LinkedIn? Tipo assim, não sei se pôr o link, porque pode ser também, porque a gente às vezes envia o currículo por e-mail, mas às vezes impresso o link não vai servir, mas pode ser um QR Code, alguma coisa assim. Será que meu pai tá... Né, eu não sei porque eu tinha a impressão que o seu irmão uma vez tinha criado um LinkedIn e fez algumas perguntas sobre isso, mas acho que não. Pode ser, com certeza. Ou o próprio link do LinkedIn, Raquel. Muitos profissionais fazem isso. Colocam no LinkedIn, no currículo impresso, o link do LinkedIn para que o recrutador clique lá e já vá direto. Ou um legal. Então, pode. Tem vagas também que Eu acho que é difícil o currículo impresso, né? O que a Fê está falando é que tem algumas vagas que quando você vai preencher, a própria empresa já pede para você colocar o link do LinkedIn, né? Então, eu acho que o LinkedIn hoje é uma rede social que, para quem está no mercado de trabalho, independentemente se está buscando emprego ou não, ou se é autônomo, é uma ferramenta que, dependendo de como você usar, mal não vai fazer. Então, eu acho que é sempre interessante, válido, sim, você ter ele preenchido, completo, porque no máximo vai te trazer mais conexões e pessoas que você já imaginaria que você nunca se conectaria, você vai acabar conseguindo se conectar, né? E é uma ferramenta profissional, então é uma ferramenta para gerar negócio, né? Para gerar, né, oportunidades. Então, sim, é totalmente válido. Tá. Legal. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguma coisa? O Marcelo, aí uma última palavra? Tranquilo? Não, da minha parte, tranquilo. Eu queria só, de novo, agradecer ao Felipe e a todo o grupo aqui pelo interesse no tema e pelo convite. A gente não combinou quanto tempo era, então eu fui falando. Então, mas espero que tenha sido de bom proveito para todos e me coloco à disposição, né? Então, se alguém quiser depois aprofundar mais no tema, quiser falar no individual, no particular, podem mandar mensagem no WhatsApp, né? Tem meu telefone nos grupos da igreja. Vocês agora acharam meu perfil do LinkedIn, então podem me conectar comigo no LinkedIn também. Vai ter o que agora? Vai ter mensagens. Oi, Marcelo. Fiquem à vontade, gente. Então, podem mandar mensagem, podem mandar oi, estou aqui à disposição. Podemos depois conversar no privado. Então, assim, estou à disposição para qualquer suporte, qualquer auxílio que vocês precisarem, contem com a gente. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Prazer em te conhecer. Legal. Pessoal, vou pedir para a Fátima fazer uma oração para a gente finalizar e a gente encerra esse momento, tá bom? Obrigada, Senhor, por esta manhã que nós aprendemos tanto. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente e cada pessoa que vai assistir esse conteúdo e que vai agregar, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas profissionais, que cada um aqui possa realmente trabalhar naquilo que gosta, que possa glorificar o teu nome, Deus. Porque a tua palavra diz que tudo que fizermos tem que ser como se fosse para o Senhor. E o Senhor já nos deu talentos, o Senhor já nos deu capacidade, ó Pai, para fazer a tua obra aqui, Senhor. Então eu venho te pedir, Senhor, que essas pessoas olhem para o talento que elas têm, que elas possam se desenvolver, que elas possam prosperar, Senhor, naquilo que vai deixar elas felizes, porque, consequentemente, as famílias ficarão felizes, as empresas que terão o benefício do trabalho delas também serão bem-sucedidas. Então, Pai, que essa corrente do bem realmente aconteça em nós e através de nós, ó Pai. Obrigada pela vida do Marcelo, que esteve aqui compartilhando conosco o seu conteúdo, o seu conhecimento. Continua abençoando a vida dele, que ele seja cada dia mais bem-sucedido,
que o trabalho deles seja realmente uma expansão do teu reino, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que participaram aí conosco. E semana que vem a gente vai ter um outro tema. Eu vou avisando para vocês durante a semana, mas espero contar com todos aí. A gente tem esses encontros bons, tá bom? Bom dia para todos. Fiquem com Deus. Bom dia. Obrigado. Bom Bom dia a dia. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.